Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? A aula de hoje vai ser uma aula de gramática. A gente vai aprender a diferença entre as palavras everybody, somebody, anybody e nobody. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, existem nessas 4 palavrinhas every, some, any e no. E quando essas palavrinhas elas estão juntas com a palavra body, saiba que elas estão fazendo referência a pessoas. Isso mesmo. Então, quando tem qualquer uma dessas palavras, every, some, any, no, juntamente com a palavra body, elas fazem referência a pessoas. Aí você deve estar se perguntando, body por acaso significa pessoas? Não, body, na verdade, se você for analisar a palavra em separado, ela significa corpo. Mas quando está junto das palavras every, some, any e no, ela sempre irá se referir às pessoas. Então, a palavra body separado significa corpo, mas quando tem everybody, somebody, anybody ou nobody, vai estar fazendo referência a pessoas. E atenção! Em todos os casos, ao usar everybody, somebody, anybody e nobody, os verbos que os seguirem devem estar conjugados na terceira pessoa do singular, igual acontece com os pronomes he, she e it. Então, saiba que quando você for usar everybody, somebody, anybody, nobody, eles seguem as mesmas regrinhas dos pronomes he, she e it. Então, quando estiver no presente e numa frase afirmativa, o verbo será conjugado na terceira pessoa do singular. Eu já fiz uma aulinha aqui no canal explicando com detalhes como conjugar um verbo na terceira pessoa do singular. O link está aí na descrição, depois dá uma conferida. Então, agora vamos começar com a palavrinha everybody. Everybody, ele significa todos ou todas as pessoas ou todo mundo. Enfim, everybody é usado para se referir a todas as pessoas, seja do mundo, seja de um local, seja de uma determinada situação e etc. Então, everybody quer dizer todas as pessoas, everybody, todo mundo daquele local. Vamos de exemplo. Everybody likes you. Todo mundo gosta de você. Eu usei aí o everybody e tá fazendo essa referência de todas as pessoas. Olha, todo mundo gosta de você. Everybody likes you. E perceba aí que eu usei logo em seguida o verbo like conjugado na terceira pessoa do singular. Everybody likes. Por isso que eu coloquei esse S, likes. Porque está conjugado na terceira pessoa do singular, porque everybody ele segue as mesmas regrinhas dos pronomes he, she, it. Então, quando tiver um verbo, no caso aí, que o sucede, você tem que conjugá-lo na terceira pessoa do singular quando tiver no presente e em uma frase afirmativa. Então, nesse caso aí, o likes ele foi conjugado na terceira pessoa do singular. Outro exemplo, is everybody here? Estão todos aqui? Então, eu usei o everybody aí para fazer referência a todos. Is everybody here? Estão todos aqui? Estou fazendo referência a todas as pessoas de um determinado local. Is everybody here? Estão todos aqui? E eu usei aí o is, porque, como eu disse, o everybody, ele segue as mesmas regrinhas dos pronomes he, she, it. Então, everybody é como se estivesse no singular. Então, o verbo to be correspondente para usar com everybody é o is, porque quando você usa os pronomes he, she, it, você usa is quando for conjugar no verbo to be no presente, certo? Então, você irá utilizar o is também junto com everybody. Is everybody here? Estão todos aqui? Então, você fala is everybody here, não are everybody here. Não, você vai usar o is. Is everybody here? Estão todos aqui? Outro exemplo. Sorry, I didn't invite everybody. Desculpe, eu não convidei todo mundo. Eu usei aí o everybody fazendo referência a todo mundo, a todas as pessoas. Sorry, I didn't invite everybody. Desculpe, eu não convidei todo mundo. Então, esse everybody faz esse sentido de todas as pessoas, todo mundo. E agora vamos para a segunda palavrinha que a gente vai aprender hoje, que é somebody. Somebody, ele significa alguém ou alguma pessoa. Então, somebody, alguém, alguma pessoa. Somebody é usado para se referir a alguém, alguma pessoa, quando você não sabe quem é a pessoa ou quando não importa quem seja. Ou seja,
Você vai usar somebody quando você vai fazer referência a alguma pessoa que você não sabe quem é essa pessoa específica, ou também quando não é importante você saber quem é a pessoa. Então, você usa somebody nesses casos. E, normalmente, somebody é usado em frases afirmativas. Vamos de exemplo aqui. Somebody called you. Alguém ligou para você. Eu usei o somebody e, como eu disse, ele é usado quando você não sabe quem é a pessoa. Então, eu falo somebody called you. Olha, alguém ligou para você. Ou seja, eu não sei quem, mas alguém te ligou. Então, pode ser qualquer pessoa, né? Alguém aí ligou para você. Outro exemplo. There is somebody waiting for you at the door. Tem alguém te esperando na porta. Eu usei aí o somebody para fazer referência a alguém. Eu também não sei quem é a pessoa. Oh, there is somebody waiting for you at the door. Tem alguém te esperando na porta. Eu não sei quem é essa pessoa, não me importa, mas estou te avisando que tem alguém lá te esperando na porta. E eu usei aí o is, que como eu disse, com o somebody, ele está no singular. Ele é uma palavra no singular, então você vai usar o is. There is somebody, não there are somebody, não. É there is somebody. O somebody é no singular, então você usa o is. There is somebody waiting for you at the door. Tem alguém te esperando na porta. E um outro exemplo, somebody has to pay for this. Alguém tem que pagar por isso. Eu usei aí o somebody e está fazendo referência a alguém. Olha, eu não sei que pessoa, não me importa quem seja, mas alguém vai ter que pagar por isso. Então, somebody has to pay for this. Alguém tem que pagar por isso. E eu usei logo em seguida o has, porque o verbo tem que ser conjugado na terceira pessoa do singular, seguindo a regrinha lá dos pronomes he, she, it. Então, somebody has e não somebody have. Não, é somebody has, porque o verbo tem que ser conjugado na terceira pessoa do singular quando está no presente e numa frase afirmativa. Somebody has to pay for this. Alguém tem que pagar por isso. Agora vamos para a próxima palavrinha que a gente vai aprender hoje, que é anybody. Anybody quer dizer qualquer um ou ninguém, dependendo do contexto. Anybody pode significar qualquer um, qualquer pessoa, ou ele pode significar ninguém, ninguém. Então, em frases negativas, anybody significa ninguém. Em frases interrogativas, anybody costuma substituir o somebody, adquirindo o sentido de alguém. E em frases afirmativas, anybody passa o sentido de qualquer um ou qualquer pessoa. Então, em frases negativas, anybody, ele significa ninguém. Já em frases interrogativas, ou seja, em perguntas, anybody, ele costuma substituir o somebody. Em vez de você usar somebody na pergunta para passar o sentido de alguém, você vai usar o anybody em perguntas. Então, em perguntas, anybody costuma passar o sentido de alguém. E em frases afirmativas, anybody quer dizer qualquer um ou qualquer pessoa. Vamos de exemplo para ficar mais claro. I didn't know anybody at the party. Eu não conhecia ninguém na festa. Veja aí que a gente utilizou o anybody e está no sentido de ninguém, porque a frase está no negativo. I didn't know anybody at the party. Eu não conhecia ninguém na festa. É uma frase negativa. Esse didn't aí é a abreviação de did not. Not quer dizer não, então a frase é negativa. I didn't know anybody at the party. Eu não conhecia ninguém na festa. Anybody está nesse sentido de ninguém. Outro exemplo. Does anybody speak English here? Alguém fala inglês aqui? Veja aí que eu usei o anybody nesse caso e eu usei ele numa pergunta. Então, o anybody, ele normalmente em pergunta substitui o somebody. Em vez de você usar somebody, que como eu disse, somebody normalmente é usado em frases afirmativas. Quando você vai fazer perguntas nesse sentido que você quer perguntar se alguém sabe alguma coisa ou, sei lá, você vai perguntar alguma coisa no sentido de alguém, você utiliza o anybody em vez do somebody. Então, nesse caso aí, does anybody speak English here? Alguém fala inglês aqui? Então, anybody aí está no sentido de alguém. E veja aí que eu utilizei o does para fazer a pergunta, porque anybody, ele está no singular, então você usa o does e não o do, você utiliza does. Does anybody speak English here? Alguém fala inglês aqui? Como eu disse, essas coisinhas de do, does, eu explico melhor nessas aulinhas de simple present, de como conjugar o verbo na terceira pessoa do singular. Já fiz toda a aulinha disso aqui no canal. Outro exemplo. It's hard to find anybody who likes soccer the way I do. É difícil encontrar alguém que goste de futebol como eu.
Aí eu utilizei o anybody e essa frase ela tá na afirmativa, no sentido it's hard to find anybody who likes soccer the way I do. É difícil encontrar alguém que goste de futebol como eu. Então esse anybody aí tá no sentido de alguém, tá numa frase positiva, né? Uma frase afirmativa. Esse it's é a abreviação de it is. Então, it's hard to find anybody who likes soccer the way I do. É difícil encontrar alguém que goste de futebol como eu. E agora vamos para a última palavrinha que a gente vai aprender hoje, que é nobody. Nobody, ele quer dizer ninguém. Nobody, ninguém. Nobody é usado para se referir a ninguém, nenhuma pessoa. E atenção, nobody é a junção de no, que é uma negação no inglês, né? No quer dizer não, então no já é uma palavra negativa, mais body. Então, nobody é a junção das palavras no, que é uma negação, mais body, ficando ninguém, né? Nobody igual a ninguém. Então, nobody é a junção de no mais body. Ou seja, a palavra por si só já tem uma conotação negativa por causa desse no aí, que é uma negação, que quer dizer não. Então, nobody por si só já tem uma conotação negativa. Por isso, somente usamos nobody em frases afirmativas. Apesar da frase estar na afirmativa, ela irá carregar um sentido negativo. Quando eu for dar os exemplos, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer aqui. E também é importante você saber que no inglês não há dupla negação. Por isso, não se pode usar not mais nobody, porque senão a frase irá ficar duas vezes no negativo. É por isso que nobody, que já tem uma conotação negativa por si só, porque a junção das palavras no, que já é uma negação, significa não, mais body, só pode ser usado em frases afirmativas, porque a palavra por si só, nobody, ela já tem esse ar negativo. Então, você não pode usar o not, que também significa não em inglês, é uma negação, com nobody, porque senão vai ficar duas vezes no negativo. E no inglês não há dupla negação. Então, é errado você usar uma frase negativa usando not, mais nobody na mesma frase. Então, caso você optar por usar o not em uma frase, ou seja, se a frase for negativa, você deverá usar o anybody e não o nobody. Mas fique tranquilo que eu ainda vou dar os exemplos e vocês vão entender melhor. Exemplo aqui usando nobody. I visited nobody on my vacation. Não visitei ninguém nas minhas férias. Olha aí que eu utilizei o nobody e aí o nobody significa ninguém e perceba aí que a frase ela é afirmativa com sentido negativo. Por acaso eu utilizei o not aí na frase, ela tá no negativo, por exemplo, I didn't visit nobody on my vacation. Não, eu usei I visited nobody on my vacation. A frase está no afirmativo, tanto que eu tive de conjugar o verbo visit no passado, porque ela é afirmativa. E como minha frase está no passado, eu tive de conjugar. Isso eu explico melhor na aulinha de Simple Past. Então, I visited nobody on my vacation. A frase ela está no afirmativo, porque eu não usei o did not, né? Que está no passado, né? Eu não utilizei o did not. Porém, apesar da frase estar na afirmativa, ela passa um sentido negativo. I visited nobody on my vacation. Eu não visitei ninguém nas minhas férias. Viu aí que quando você vai, né, traduzir para o português, você vê que ela passa um sentido negativo? Eu não visitei ninguém nas minhas férias. I visited nobody on my vacation. A frase, ela está no afirmativo, porém, ela passa um sentido negativo, porque, como eu disse, o nobody por si só, ele já tem uma conotação negativa. Então, I visited nobody on my vacation. Não visitei ninguém nas minhas férias. Outro exemplo, nobody likes rude people. Ninguém gosta de pessoas rudes. Eu utilizei aí o nobody e logo em seguida, eu utilizei likes. Por que eu utilizei likes? O verbo foi conjugado na terceira pessoa do singular, porque, como eu disse, nobody, ele está no singular e ele segue as mesmas regrinhas lá dos pronomes he, she, it. Então, em uma frase afirmativa e no presente, você tem que conjugar o verbo. Então, nobody likes rude people. Ninguém gosta de pessoas rudes. O nobody aí passa esse sentido de ninguém e da mesma forma que na frase anterior, essa frase ela é afirmativa com sentido negativo. Nobody likes rude people. É uma frase afirmativa. Nobody likes rude people. Eu não estou utilizando not aí, é uma frase afirmativa. Só que ela passa um sentido negativo. Ninguém gosta de pessoas rudes.
Então, vocês conseguiram entender aí? E o outro exemplo, I see nobody here. Eu não vejo ninguém aqui. Veja aí que eu utilizei o nobody e, mais uma vez, é uma frase afirmativa com sentido negativo. Nobody significa ninguém. I see nobody here. Então, essa é uma frase afirmativa, porém, ela tem um sentido negativo. I see nobody here. Eu não vejo ninguém aqui. E lembra que eu falei para vocês que no inglês não há dupla negação, por isso não se pode usar o not mais nobody, porque senão a frase irá ficar duas vezes no negativo? E lembra também que eu falei que caso você optar por usar o not em uma frase, ou seja, se a frase for negativa, você deverá usar o anybody? Então, vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu quero passar ao falar isso. I visited nobody on my vacation. A gente viu esse exemplo, que quer dizer não visitei ninguém nas minhas férias. Eu utilizei nesse caso aí o nobody, certo? E é uma frase afirmativa com sentido negativo. E se eu fizesse uma frase no negativo, eu poderia falar I didn't visit nobody on my vacation? Não, não poderia, porque como eu disse, você não pode usar uma frase negativa usando nobody. Eu não posso usar o did not ou didn't, que é a abreviação de did not, mais nobody, porque vai ficar duas vezes uma negação. Vai ficar o not mais o no do nobody, duas vezes negação, não pode. Aí como que eu faço se eu quiser fazer uma frase no negativo? Eu uso o anybody. I didn't visit anybody on my vacation, igual nesse segundo exemplo aí. Ó, nesse segundo exemplo eu usei o anybody e a frase está no negativo, porque eu usei o didn't. Didn't, para quem não se lembra, é a abreviação de did not, ou seja, a frase está no negativo, didn't. Então, quando você for utilizar uma frase negativa, você tem que usar o anybody. I didn't visit anybody on my vacation. Não visitei ninguém nas minhas férias. Perceba aí que tanto a primeira frase quanto a segunda, elas significam a mesma coisa. Ou seja, não visitei ninguém nas minhas férias. Só que quando eu uso nobody, a frase, ela obrigatoriamente tem que estar no afirmativo. I visited nobody on my vacation. E quando eu for fazer uma frase negativa, eu não posso usar o nobody, mas sim o anybody. Então, I didn't visit anybody on my vacation. Não visitei ninguém nas minhas férias. E é proibido, é errado gramaticalmente eu usar I didn't visit nobody on my vacation. Tá errado. Então, lembrem-se disso. Outro exemplo aqui. I see nobody here. Eu não vejo ninguém aqui. Veja aí que eu utilizei o nobody, que significa ninguém, e a frase é afirmativa com sentido negativo. I see nobody here. Eu não vejo ninguém aqui. E como que eu posso colocar essa frase no negativo? I don't see anybody here. Eu não vejo ninguém aqui. As duas significam a mesma coisa, só que no primeiro caso eu usei nobody e no segundo caso eu usei o anybody. Por quê? Porque a frase está no negativo. Eu usei o don't, que é a abreviação de do not. Então, a frase está negativa por causa disso. Então, I don't see anybody here. Eu não vejo ninguém aqui. Ou I see nobody here. Agora, eu não posso colocar I don't see nobody here. Tá errado. Então, vocês conseguiram entender aí? E importante, olha só, em vez de every, some, any e no mais body, você pode substituir por every, some, any e no mais one, que terão o mesmo significado. Então, em vez de você usar o body, você pode usar one, que dá o mesmo significado. Ou seja, everybody é igual a everyone, somebody é igual a someone, anybody é igual a anyone e nobody é igual a no one. Então, tanto faz eu usar o everybody ou o everyone, tanto faz se eu usar o somebody ou someone, anybody, anyone ou nobody e no one. Eles significam a mesma coisa. Você pode substituir o body pelo one. E perceba aí que o no one, aí embaixo, ele é separado. Ele é a única palavrinha aí que se escreve separado. Nobody é junto e no one é separado. Percebam isso aí. Então, por exemplo, everybody likes you. Todo mundo gosta de você. Eu posso substituir por everyone likes you. Todo mundo gosta de você. É a mesma coisa. No primeiro caso, eu usei everybody. No segundo, everyone. Os dois significam a mesma coisa. Outro exemplo, somebody called you. Alguém te ligou. Ou eu posso colocar someone called you. Alguém te ligou. É a mesma coisa. No primeiro caso, eu usei somebody e no segundo, someone. Os dois são a mesma coisa. Outro exemplo, I didn't know anybody at the party. Eu não conhecia ninguém na festa. Ou eu posso
colocar I didn't know anyone at the party. Eu não conhecia ninguém na festa. Os dois significam a mesma coisa. No primeiro caso, usei anybody, no segundo, anyone. Mesma coisa. E o último exemplo, I see nobody here. Eu não vejo ninguém aqui. Ou I see no one here. Eu não vejo ninguém aqui. Os dois são a mesma coisa. A diferença é que no primeiro eu coloquei nobody e no segundo eu coloquei no one, mas significa a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, comentar aí embaixo o que você achou. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.